Bom dia, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde o meu coração em Cristo Jesus. E antes de começarmos a falar hoje sobre um tema interessante, vamos cantar pedindo a presença do Espírito Santo para que possa acompanhar-nos nessa manhã e nos conduzir. Por isso eu quero convidar você a ouvir e também, se quiser cantar junto com a gente. A melodia é assim: Espírito Santo, vem a mim. É o que nós clamamos. Espírito Santo, vem a mim. Quero viver, quero ser feliz com seu poder dentro de mim. Agora sei o que é viver. Posso sorrir, quero cantar. Agora sei o que é amar com teu poder dentro de mim. Cante comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, vem a mim. Chame ele, sim. Espírito Santo, vem a nós. Quero viver, quero ser feliz com seu poder dentro de mim. Hoje, dia 20 de julho de 2020, quando são exatamente 7 horas e 30 minutos, estamos chegando, pedindo licença para estar junto com você. E o nosso tema de hoje é um tema interessante. Vamos conversar hoje sobre o estoicismo. Você sabe o que é o estoicismo? Eu vou te explicar. O estoicismo é uma filosofia grega que ela foi desenvolvida por volta dos anos 300 antes de Cristo. Veja bem, anos 300 antes de Cristo. E o que essa filosofia grega chamada estoicismo ela ensinava? Ela ensinava o nosso comportamento voltado para duas vertentes: a coragem e o autocontrole. Veja bem, a coragem e o autocontrole. Por quê? Porque são as duas pilastras importantíssimas para que nós possamos passar pelas emoções destrutivas. Aquelas emoções que são realmente digamos assim, uma tempestade, né? Algo forte, algo que nós precisamos estar bem enraizados no nosso controle interior e precisamos ter base dentro de nós, porque geralmente essas emoções destrutivas, elas partem às vezes de fora. Elas partem de fora, através dos acontecimentos, através da vida, do dia a dia de cada pessoa, cada um tem a sua história pessoal. E diante disso, então, nos deparamos diante dessa situação. Só que quando acontece isso, o que nós precisamos fazer? Buscar no nosso interior base. Aonde a gente repousa, aonde a gente se agarra, é dentro de nós, não é fora. Porque fora não tem como se agarrar a nada. Porque o que nos movimenta, o que nos dirige, o que nos controla é o que está dentro de nós. Então é lá dentro que nós precisamos construir isso. Então, nos anos 300 a.C., existia de forma bem aplicada essa filosofia que levava as pessoas então a ter essa base interior relacionada à coragem e relacionada ao autocontrole. Só que o estoicismo, ele tem dois braços para se caminhar. O primeiro, veja bem, o que depende de nós, o que nós podemos fazer, e o outro lado, o que nós não podemos fazer. Então eu me deparo diante de uma situação que eu tenho dois caminhos: o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E foi desenvolvido tudo isso na antiguidade. E nós então, orando e meditando e buscando e analisando a Sagrada Escritura,
eu analisando a minminha vida, as minhas experiências que eu tive, porque eu preciso analisar a minha vida. Não tem como eu analisar a vida de uma outra pessoa, porque eu não vou estar lá, vai ser uma análise muito superficial. A análise que eu aproximo mais da verdade é de mim mesmo, porque cada um, né, tem a sua história, tem o seu caminhar. Baseado nisso, eu percebi que existe uma terceira via, que não foi colocada isso nos anos 300 antes de Cristo, mas que nós vivemos isso. E principalmente aqueles que verticalizam, ou seja, aqueles que abrem a sua vida para a participação de Deus, para que Deus possa participar, para que o mundo espiritual possa participar. E não ficar simplesmente no plano humano, o plano terreno. E veja bem, e é isso que nós vamos falar. Então, primeiramente, o que depende de nós diante das situações do dia a dia? Veja bem, as minhas opiniões, isso depende de mim, depende de você. As reações, depende de nós. A prática da inteligência, colocar a inteligência e execução, depende de nós. As virtudes a serem emanadas, depende de nós. E o exercício da vontade. Veja bem, o exercício da vontade, que leva a pessoa a uma determinação. Então isso são atributos, né, num desses braços do estoicismo que depende de nós. Agora, o que não depende de mim nem de você, não depende de nós. Por exemplo, o movimento da natureza. Se vier aqui um tufão, não depende de nós, veio de lá. A pandemia, e você sabe a diferença de epidemia para pandemia. Pandemia é quando algo acontece de uma forma geral, no mundo inteiro, pandemia. Quando é epidemia, acontece em uma cidade ou em uma região, ou de repente num lado do país, então é algo restrito, que tem um certo limite. Agora a pandemia não, é escancarada para o mundo inteiro. Nós vivemos uma pandemia, então a pandemia ela está fora do nosso controle, nós não temos como controlar. Outra coisa que não depende de nós, justamente o que? Os meios da sociedade, a economia, não depende de nós, dependemos lá de cima, dos governantes, daqueles que nós elegemos, nós estamos na mão deles. É igual aquela velha frase, né? A pessoa chega e fala: ai, meu namorado bate em mim, meu namorado judia de mim, o meu namorado é violento. Então, ele vai ser o pai dos seus filhos, cabe a você escolher. Da mesma forma, você está escolhendo alguém, você votou. Isso vai retornar sobre você, através do quê? Da luta daquela pessoa pelas leis para a sociedade. E aí nós entramos na cultura. A cultura. Existe uma cultura elevada, existiu no passado uma cultura nobre, aonde o principal era o ser humano de verdade. Hoje o ser humano não se assemelha ao ser humano. Se você for comparar o que o ser humano faz, vai lá e decepa a cabeça do outro, corta em pedaço, põe na geladeira, tira da geladeira. Um animal não faz isso, ou seja, nós estamos num nível de atitude humana abaixo dos animais. Porque você não vê o animal cortando o outro em pedaço. Vai lá, o cachorro vai lá, pega um pedaço, né, do gato, da perna, puxa, depois pega outro pedaço, pega a cabeça, separa. Nós estamos nessa situação. Então, ou seja, isso é um reflexo da cultura, da formação, da ética, da honestidade desenvolvida naquilo que é, de alguma forma, a arte, daquilo que é, de alguma forma, convivência humana. Tem a sociedade, tem a economia do país. Então, ou seja, todos esses atributos nós damos o nome de meios da sociedade, que não depende de nós, depende de uma formação que vem do alto. Que nem, por exemplo,
nos foi dada aí a graça de participar dos planos do governo para a gente ter uma ajuda de custo pequena. Então isso veio de cima. Não fomos nós que chegamos lá e batemos o martelo. Veio de cima. Então não depende de nós essa ação da sociedade. Mas também existem outros meios que se desenvolvem no dia a dia da vida de cada pessoa, que ela não tem controle aquilo. Ela não tem controle. E por fim, irmãos, nós falamos da primeiro braço, que é o que depende de nós, o segundo braço que não depende de nós, e agora nós vamos fazer justamente a parte dessa adaptação de um terceiro braço ao estoicismo, que na história não tinha essa vivência, mas hoje nós podemos colocar. Eu quero abrir um parênteses, mandar um abraço para Manuela Mota, que está nos assistindo. Deus abençoe você, sua casa. Manuela, o Espírito Santo esteja com vocês. A Manuela, que tem o costume de nos assistir, ela já me falou isso, na mesa do café da manhã com seu esposo, os filhos, todo mundo ali, escutando. Um abraço para o esposo, para os filhos, um café da manhã abençoado para vocês, um revestimento do Espírito Santo para o dia de hoje. Também quero mandar um abraço e desejar que as bênçãos do Senhor possam recair sobre a Francisca Cachille. Parece que é nova essa, hein? É a primeira vez que eu a vejo aqui, quer dizer, pode ter que ela tenha nos assistido e eu ainda não observei. Ela está dizendo a verdade, e é uma verdade, realmente é uma verdade sobre a verdade. Mas nós temos então, meus amigos, esse terceiro braço. Eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem a diferença disso. Veja bem, o exemplo meu. Durante a minha vida, eu estive analisando ontem, eu já vivenciei os 3 momentos. Por quê? Porque teve uma época que eu tive uma conta para me pagar, e eu precisei então recorrer a uma dinâmica, a uma forma, a um jeito, ou posso dizer, uma maneira de poder realmente pagar aquilo utilizando outros caminhos. Então dependia de mim, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Então eu precisava arrumar uma outra forma. Então, através dos meios que existem nas leis, eu consegui então resolver essa questão e ter o pagamento feito dessa minha conta. Isso então que eu utilizei um dos braços do estoicismo, ou seja, eu consegui resolver uma questão que não cabia a mim, eu não tinha dinheiro, eu dependi de outro caminho. Mas eu poderia ter o dinheiro e ir lá e pagar a conta. Era uma outra forma. Mas também na minha vida teve uma época em que eu precisava de um dinheiro para pagar uma conta. E eu não tinha o dinheiro. O valor na época era R$153, se eu não me engano isso. E eu estava sem dinheiro, apresentei essa questão ao Senhor, falei: Senhor, eu estou sem condições de pagar essa conta. E saí, para dar aula, fazer meu trabalho. E quando eu passei num determinado lugar, que tinha vários carros enfileirados, entre um carro e outro tinha R$150 no chão. Eu olhei aquele dinheiro, não tinha ninguém em nenhum dos carros, não tinha ninguém na rua. Eu falei: gente, isso é uma intervenção divina para me beneficiar. Então era 153, eu coloquei R$3 no bolso e paguei a minha conta. Então aí aconteceu o quê? O terceiro movimento que não havia no estoicismo lá nos anos 300 a.C., mas que eu experimentei na minha vida. Ou seja, você pode resolver a sua questão pela sua força, você pode recorrer a outros caminhos para resolver a sua questão, ou você pode ser presenteado com a graça de Deus para resolver a sua questão. Veja bem, nos tempos, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 25, Jesus nos fala a respeito do que aconteceu com Elias e Eliseu, o que aconteceu com a viúva de Serepta
e o sírio Naamã. A viúva de Serepta, ela viveu num tempo onde existia uma carestia, realmente, porque não havia chuva, durante 3 anos e meio. Então todo mundo passava fome, todo mundo tinha dificuldade para comer. E a viúva de Serepta, ela foi visitada por Elias. E Elias orou e ela não tinha nada na sua cozinha, nada de comida. Não tinha farinha para fazer nenhum condimento, nada. Ela não tinha nada. Elias orou e Deus providenciou. Deus encheu os potes dela do que era necessário para que ela pudesse comer. Então foi essa maravilha que Deus fez ali nos tempos de Elias. Existiam muitas viúvas que estavam passando fome, mas aquela viúva, ela não passou fome porque a graça de Deus a assistiu. Da mesma forma, nos tempos de Naamã, existiam muitos leprosos e a lepra não tinha cura na época. E o que aconteceu? Eliseu, ele foi justamente enviado por Deus para executar, através de tudo o que aconteceu ali naquele episódio, a cura de Naamã, que era o leproso. Ou seja, naquela época existiam muitos leprosos, mas só o sírio Naamã foi curado. Então veja bem, é um movimento que se desenvolve na vida humana, aonde há uma ação da graça de Deus, uma ação do mundo espiritual no mundo humano, do mundo sobrenatural no mundo humano, da graça de Deus interagindo, da ação do Espírito Santo assistindo. Então é esse terceiro braço que eu estou apresentando a você através do estoicismo. O tema é meio estranho, inclusive até se você for pegar o Evangelho de João, capítulo 9, lá narra uma seguinte situação, onde chegou um cego diante de Jesus pedindo a cura. E os discípulos perguntaram a Jesus, está em João capítulo 9, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Olha os dois braços do estoicismo aí. Um, a culpa é da pessoa, o outro, a culpa não é da pessoa. Então, o homem estava doente, era cego. E os apóstolos perguntaram, Jesus, esse homem é cego porque ele fez alguma coisa ou porque os pais deles fizeram alguma coisa? Jesus falou, não, nem eles fizeram, nem os pais fizeram, mas foi preciso acontecer isso na vida dele para que a glória de Deus se manifestasse. Então veja bem, existem movimentos que acontecem em nossa vida que há toda uma participação do mundo espiritual, da graça de Deus, de uma forma de Deus poder ali testemunhar o seu amor, o seu carinho, a sua atenção para o ser humano. Então nós podemos dizer que existem 3 braços dentro do estoicismo. O braço da graça de Deus, que ela se manifesta. Aí você pergunta, mas como então, o que eu posso fazer para que eu possa ser alvo dessa graça de Deus? Ou seja, eu de repente estou numa situação em que eu não tenho o que fazer, mas também ninguém pode me ajudar. Como que eu posso resolver a questão? A graça de Deus, mas como então atrair essa graça de Deus, atrair essa bênção de Deus para a minha vida? Nossa, gente, existem inúmeras passagens na Bíblia que Jesus nos dá dica para isso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Buscai e acharei, batei e vos será aberto. Todo aquele que pede, recebe. Só que veja bem, gente, uma coisa é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou lutar para isso. E outra coisa é você utilizar o reino de Deus como se fosse uma forma de você resolver as suas questões. Aí entra naquilo que nós sempre falamos, que a vida com Deus, a oração, passa a ser algo relacionado a uma farmácia, a um supermercado, ou seja, eu preciso, eu vou lá. Não há uma interação da parte nossa, ou seja,
nós fomos criados para servir a Deus. Nós estamos nesse mundo para isso, amar, conhecer e servir a Deus. Essa é a nossa missão. Por isso que a nossa missão aqui é transitória, não é eterna, ela tem um tempo, tem um começo, tem um fim. Porque nós viemos aqui para isso, para nos purificar e nos preparar para a eternidade. Agora a pessoa volta-se somente para o que é humano, trabalha somente para as coisas humanas, olha somente a parte externa, às vezes com uma dimensão de egoísmo tão grande, em que ela coloca Deus do lado de fora. Acha que ela está aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, ter conforto, ter bens materiais e viver isso e a missão dela. Não, a nossa missão não é nada disso, ela é relacionada ao mundo espiritual. Isso tudo é consequência, porque eu sirvo a Deus, eu tenho a graça de Deus de ter conforto, eu tenho a graça de Deus de ter saúde, eu tenho a graça de Deus de ter uma vida de prosperidade, mas não que eu viva para isso, é diferente. É diferente. Nós somos chamados a servir a Deus. Isso tudo são adjetivos que são colocados na nossa vida. Porque eu sirvo a Deus, eu então tenho a graça de experimentar, né, uma série de coisas na minha vida. Só que as pessoas esqueceram-se disso. As pessoas esqueceram-se disso e acabam então vivendo em função das coisas aqui de baixo. Aí vem a palavra de Deus e diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O restante vem por acréscimo. Então, é aquilo, né? Se eu jogar esse óculos aqui, ó, tô com óculos, né? Se eu jogar ele para cima, ó, ele vai cair, ó. Vou jogar mais aqui de novo, ó. Ele não vai parar lá em cima. Ele cai. O que você lança, aquilo volta para você. Então, se você leva a sério as coisas de Deus, Deus vai levar a sério as suas coisas. Ah, então se eu não levar a sério as coisas de Deus, Deus não vai levar a sério minhas coisas. Não, Deus é misericordioso. Às vezes você não leva as coisas de Deus a sério, mas Ele leva a sua vida a sério. Mas por misericórdia. Mas quando nós agimos assim, existe uma resistência. Da onde está a resistência? A resistência está no seu fechamento. Aí vem lá uma passagem do Antigo Testamento, fala assim: não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, mas é vossos pecados, ou seja, a vossa incredulidade. Está se referindo à incredulidade, essa palavra é vossos pecados, né, ali. Então é a vossa incredulidade, a sua falta de fé, que criou uma barreira. Então Deus queria fazer mais, queria realizar mais, mas você não deixa. Por que você não deixa? Porque você não está aberto a servi-lo. Você não está aberto a corresponder com Ele. É só o lado seu que você pensa. Você não pensa no lado dele. Só pensa nas suas coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho que guardar dinheiro para isso, eu tenho que resolver essa questão. É tudo de baixo, é tudo terreno, é tudo humano. Nada para Deus, nada para Deus, nada para Deus. Você está fechado para Deus. Então não é Deus que não queira, é você que criou uma barreira. Aí depois a pessoa se frustra e fica reclamando, e depois põe a culpa em Deus. Fala assim: puxa vida, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, eu não sei por que eu nasci, por que Deus permitiu. A gente envolve Deus na consequência dos nossos erros. Nós envolvemos Deus nas consequências dos nossos erros e culpamos Ele, como se Ele fosse o culpado. Mas a liberdade Ele te deu, você fechou a porta para Ele não entrar, só pensou em você. Como que você pode ter essa relação de você interagir com Deus e Deus interagir com você? Deus vinha ao seu socorro e você servi-lo. Deus vem ao nosso socorro e nós servimos a Ele. É uma troca, irmãos. É uma troca. É uma troca. Tem gente entrando aqui. Bom dia. Para quem? Deixa eu ver aqui no meu super óculos. Tchananã. A minha filha, Sara Maria, que está assistindo. Bom dia, filha. Deus te abençoe. Você, o Lucas, seu esposo, a minha netinha Sofia e a outra netinha Elisa, que está quase chegando. Vem agora, né? Acho que o mês que vem, se Deus quiser. Né? Que vai vir cheio do Espírito Santo também, né? Graças a Deus. Então, desejo a paz, que Deus abençoe vocês. Também um abraço para
Alessandra Palácio, bom dia para você também, Alessandra, que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida, os seus caminhos, e a todos também que estão nos assistindo, que não deixaram nenhum recadinho, que o Espírito Santo possa realizar isso nos nossos corações. Então, meu amigo, minha amiga, vamos ver a hora, porque a hora voa, né? E a gente, já são o quê? 7h53, daqui a pouco temos que parar. Então, meu amigo, minha amiga, entra justamente essa terceira parte como braço do estoicismo. Uma coisa é eu trabalhar a minha coragem e o meu autocontrole para que eu possa desempenhar a minha função com excelência. Outra coisa é eu conseguir ter entendimento, compreensão de que eu tenho que trabalhar no meu interior quando me deparar diante de uma situação que eu não tenho controle nela. E outra coisa, que é o terceiro braço, sou eu trabalhar em mim mesmo para que dentro de mim exista uma abertura de ligação entre Deus e eu, entre eu e Deus. Nós fazemos cada coisa, o Dedê, eu fiquei observando, né? O que acontece, né? Entrou mais gente aqui, vamos lá. Bom dia para a Adriana. Deus abençoe vocês, muito obrigado por estar sempre nos assistindo, Adriana. Um abraço também, que o Espírito Santo ilumine vocês, viu, Adriana e Adriana? Cuide de vocês, mais um dia. Também um abraço para TT Rodrigues Vale. Bom dia, José Luiz, é a pura verdade. Que bom, minha amiga, eu fico feliz em você estar confirmando, como você e outras pessoas também, a necessidade que nós temos, porque nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Até inclusive a palavra oração, ela é a junção de dois momentos, orar e ação. A pessoa às vezes vai lá na igreja, né, a gente vê muito isso, e ora, e fala, olha gente, eu quero pedir oração. Pode ser tanto o marido para a esposa, quanto a esposa para o marido, né? Eu quero pedir oração para o meu esposo, porque, nossa, eu estou sofrendo muito lá em casa. Se não é o contrário, o esposo, eu quero pedir oração para minha esposa, né? E aí vai lá e ora, pede para a comunidade orar, e faz todas as celebrações, colocando. Só que a pessoa, na hora da ação, ela não faz a ação. Ela chega dentro de casa, vamos supor, um exemplo. A pessoa chega lá, olha gente, eu quero colocar a intenção do meu marido, que ele precisa mudar o jeito dele, não sei o que lá. Só que quando a mulher, ela põe o pé dentro de casa, ela se transforma. Ela se torna agressiva, ela já chegando, brigando, xingando, já vai diante do marido, já fala, e já empurra, já grita, e já bate. Mas ela está lá pedindo, olha gente, e Jesus olhando a cena, né? Jesus olha a cena, a mulher lá na igreja pedindo oração para o marido, que o marido precisa mudar, isso e aquilo. Quando ela chega em casa, ela age dessa forma. Jesus olha assim e fala, a mulher está orando, mas a ação não tem nada. Como que eu posso atender a oração de uma mulher dessa, se ela mesma se fecha ao que ela mesma pede? É a mesma coisa eu chegar diante de você e falar, olha, eu estou morrendo de sede, meu amigo. Eu tenho aqui um copo, você pode encher de água, só que o copo não tem fundo. Então você dá um copo para a pessoa enche de água, ela cai na hora. Você encheu, caiu. Você fala assim, ai, eu não consigo tomar água. Oh meu Deus, por que o meu copo não fica água, cara, está furado no fundo. Então tem que trocar o copo, tem que mudar a atitude, tem que mudar o comportamento. Enquanto é tempo, né? Porque chega uma hora que não dá mais tempo. Enquanto é tempo, tem que mudar o comportamento. Então a palavra oração é orar e agir. É orar e agir. Só que nós separamos isso. A gente coloca a oração uma coisa e o agir outra coisa. E aí Deus fala, não tem como. Não há comunhão naquilo que você pede. Você não pede a coisa com clareza. Você pede pela metade. Então nós precisamos prestar atenção em quem? Em nós mesmos. Se você está pedindo algo a Deus, você tem que colaborar para que Deus possa agir através de você. Então se, por exemplo, eu estou pedindo a mudança do meu marido, eu volto a esse exemplo, eu tenho que chegar em casa e olhar ele diferente. Eu não posso ter o mesmo comportamento meu lá dentro. Porque como que Deus vai agir? Agora se eu chego lá, ô bem,
vem aqui, vamos conversar. Eu já falei para você, por favor, não faz assim, não faz assim, não faz assim. Isso vai dar a oportunidade de Deus vir com o Espírito Santo e trabalhar no coração dele. Porque você criou uma prática em cima daquilo que você orou antes. Você orou, mas você colocou uma situação aberta para que Deus pudesse tocar o coração dele. Agora você chega lá já xingando, já gritando, você já fecha o coração do seu marido. E como é que Deus pode agir? Então você pede uma coisa, ao mesmo tempo faz o contrário para a coisa não acontecer. E fica nessa rotina de vida, anos e anos, assim, vai na igreja e pede, chora, e volta para casa, e entra dentro de casa, muda tudo e só cria barreiras, aí vai de novo no outro dia, e pede, ora e chora, e aí fala, meu Deus, eu não sei porque eu passo essa provação. Provação? Não sei por que essa tentação. Tentação? Mas não tem nada a ver demônio com a situação, eu sei que é você que precisa mudar o comportamento. Agora vai botar culpa lá no demônio? E não tem nada a ver com a história. Ele age sim, ele é mau, mas aí não, aí é você. Ué, se você pede o negócio, mude o comportamento. Eu quero que o meu filho saia das drogas, mas você já parou e sentou com ele, já olhou nos olhos dele, já tocou nele, falou, filho, a mãe te ama, o pai te ama. Olha para mim, olha os meus olhos. Sabe, não há uma mudança no comportamento. Acha que é tudo mágica. Eu vou lá, peço a Deus, Deus faz, eu não preciso fazer nada. A minha parte não. Então isso não é oração, é orar. Mas não tem ação. E fica pela metade. Então é a hora que nós começamos a compreender que o estoicismo, ele participa do nosso dia a dia, do nosso comportamento, as três vertentes, aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer e aquilo que só Deus pode fazer. As três pilastras do estoicismo, para você que chegou agora, o estoicismo é um desenvolvimento de comportamento de uma filosofia grega que se desenvolveu nos anos 300 antes de Cristo, antes de Jesus vir, antes de Cristo. E que ali via somente dois lados. E nós estamos colocando um terceiro, que é o lado da graça de Deus, o lado da ação do Espírito Santo. E tem mais gente aqui. Não, foi confusão, que a pessoa escreveu a mesma coisa. Então, meu amigo, minha amiga, estamos encerrando mais uma live. São 8 horas, começamos a nossa live 7h30, né? Nós somos, geralmente, estouramos, né? Sempre passamos da meia hora, né? Mas eu preciso da sua ajuda, meu amigo. Eu preciso da sua ajuda, pedindo a você, sabe o quê? Eu vou dar até um tempinho para você pensar errado no que eu vou pedir. Porque a gente está tão acostumado, né? Já deu tempinho, você já pensou, agora eu quero pedir. Eu quero pedir a você que você compartilhe os vídeos. É isso que eu quero te pedir, nada mais além disso. Um abraço para Deleci Fonseca. Deus abençoe você, Deleci, sua família, sua casa, uma semana abençoada, repleta das bênçãos de Deus para você, tá bom, querida? Veja bem, meu amigo, minha amiga, o meu pedido a você é que você compartilhe a nossa mensagem. Por quê? Porque muitas pessoas precisam ouvir. Eu me lembro bem, eu volto a falar aqui no rádio, um dia ligou para mim uma senhora, falou, Zé Luiz, eu estou muito feliz, o que aconteceu? Meu filho saía e voltava de madrugada, todo dia, não sabia com quem ele andava, e era um sofrimento, eu ficava a noite inteira acordada, pensando o que seria do meu filho, onde ele estava, o que ele estava fazendo, e um dia ele chegou de manhã e foi para o banheiro, e você estava pregando no rádio, e ele ouviu a sua pregação dentro do banheiro, e ele sentiu tocado ali e foi para a igreja. Ele está participando agora da igreja evangélica, porque eu não tenho preconceito. Acho que se a pessoa estiver com Jesus, ela pode estar ou na igreja católica ou na igreja evangélica, sabe? Não tem esse preconceito. Eu nunca tive, nunca vou ter, e sou fechado a esse preconceito. Pelo contrário, acho que Deus, ele se revela de inúmeras formas, nós não compreendemos isso. Então quem somos nós para ditar? Não, é só aqui que Deus está, ali Deus não está. Nós não temos esse gabarito para definir uma coisa assim, não. Nós somos muito pequenos para definir alguma coisa assim, né?
Um abraço para Claudina Campos assistindo, bom dia, Deus abençoe você, Claudina, sua família, boa semana para você. Então, meu amigo, minha amiga, se não fosse o rádio ligado, aquele rapaz não seria tocado. Da mesma forma, se você não compartilhar essa mensagem, com certeza você está dando um passo para si mesmo. Se você compartilhar essa mensagem, você está dando um passo para servir a Deus. Por quê? Porque você está colocando uma mensagem da palavra de Deus para uma pessoa que de repente Deus pode tocar o coração dela e aquela alma se voltar para Jesus, aquela alma se voltar para Deus. E um dia que ela estiver no céu, né, no julgamento lá, isso vai vir a seu favor, com certeza, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus, nada. Deus é muito, e a nossa consciência, ela justamente, ela trabalha nesse sentido, no dia que nós estivermos diante de Deus. Ela vai lembrar você mesmo o que você fez de bom. E isso vai ser colocado na mesa. Sem dizer que o que você planta, você colhe. Nesse mundo. Você planta, você colhe. Então veja como é importante compartilhar. Gente, a coisa mais simples que tem é você marcar uma pessoa lá, um nome, e levar essa mensagem para a pessoa. Pronto. Uma só. Manda para uma. Se quiser mandar para mais, glória a Deus. Mas manda para uma pessoa que você, poxa, a pessoa está passando por alguma dificuldade, está passando um problema, poderá ajudar essa mensagem a ela. Então, manda lá. Pronto. E agradece a Deus. Pronto. Então, eu finalizo esse momento pedindo isso a você, de coração. Desejo uma semana maravilhosa, de muita proteção, né, que nós precisamos diante da pandemia, da ação da graça de Deus, possamos estar abertos a essa intervenção de Deus, a intervenção da graça de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã. Eu digo assim porque às vezes eu não consigo vir para a live, né? Domingo mesmo não tive como vir. Então, se caso você... Mas eu fique de olho sempre no Face, porque se eu não for vir, eu sempre deixo um recadinho lá, né? Dizendo bom dia, estaremos tal dia na live. Mas se de manhã eu avisar você, meu amigo, minha amiga, que estaremos aqui, com certeza estarei. E você pode dar uma passadinha para ver também. Acredito que tudo vai dar certo, amanhã estaremos juntos mais uma vez. E não se esqueça da nossa live de louvor, hein? Que é todo sabadão, a partir das 7h30. Deus abençoe, muito obrigado, agradeço a todos que estiveram com a gente, participando. Né? A Claudina escreveu aqui no final que Deus nos proteja e ajude. Amém, que assim seja, minha amiga, você, a mim, a todos nós. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.